Olá a todos, me chamo Victor Umbelino e hoje eu vou fazer o problema 1 do nível 3 da prova da OBM de 2008. Tranquilo? Então, essa questão é muito legal, muito interessante e inclusive ela caiu na Olimpíada Alagoana de Matemática. Eu inclusive fiz essa prova, ela caiu na Olimpíada Alagoana de Matemática de 2019, tá? E quando caiu essa prova, essa questão, poxa, parece muito difícil, né? Você pensar um número bem grande, 2008, um número gigantesco. Mas depois eu tive uma sacada muito interessante. Eu vou justamente mostrar isso pra vocês, tá? Bom, a questão diz o seguinte. Vamos chamar de garboso, ele sempre tem esse nome, um número que possui um múltiplo cujas 4 primeiras casas de sua representação decimal são 2008. Por exemplo, 7 é garboso, pois 2008, 58, é múltiplo de 7 e começa com 2008. Aí ele mostra aqui a representação de 2008, que é múltiplo de 7, tá? 7 vezes algum número, e que dá esse número. Mostra que todos os inteiros positivos são garbosos. Ou seja, assim como 7 é garboso, tem que mostrar aqui 8, 9, 10, qualquer número que eu escolher, assim como 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos os números, qualquer número que eu escolher, ele vai ser garboso, tá? Parece um pouco complicado assim que você olha de primeira, mas primeiro a gente vai começar da seguinte maneira. Um número que tem a representação decimal que começa com 2008 é da seguinte forma. 2008, 2008, aí vai ter um A1, eita, perdão. Vai ter o A1, A2, até um AM, beleza? Até um AM. Então ele tem M mais 4 dígitos, beleza? E esse cara aqui, pra representar ele como de forma algébrica, porque isso aqui é representação decimal, tá? Aí eu tô gostando do A1, A2, A3, até o AM como sendo dígitos, tá? Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 9. Vai ser o seguinte, vai ser 2008 vezes 10 AM, beleza? Por quê? Aqui eu tenho M dígitos, beleza? Então eu vou multiplicar por 10 AM, tá? Então vai ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e multiplica por 2008, então vai ficar 2008, 0, 0, 0, M zeros, beleza? E esse número aqui, essa representação decimal, A1, A2 até o AM, eu vou chamar ele de X, beleza? Então, a representação decimal A1, A2 até o AM, ele é X, beleza? Observação. A1, A2, ele pode ser 0, por exemplo. Ele pode ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tudo 0, entendeu? Esse X vale também, então esse X vai ser 0. Se ele for 0, 0, 0, 0, 0, esse último aqui for 1, então esse X é 1, beleza? Então esse número aqui é o número em si. Esse cara aqui é a representação decimal com 10 dígitos, beleza? Com M dígitos, perdão. Então beleza. Então vai ser 2008 vezes 10 AM, então eu vou ter M zeros. E eu vou adicionar esse meu X, beleza? Aí eu vou ter ele completinho aqui, tranquilo? Então beleza. Esse cara aqui tem que ser um múltiplo de N, beleza? N é qualquer número inteiro que eu quiser. Justamente, eu vou generalizar N. Esse número, esse inteiro, eu vou chamar de N. N vezes um K qualquer, beleza? Ou seja, esse número aqui é múltiplo de N, tá? Vou usar congruência modular agora. Então 2008 vezes 10 AM mais X é congruente a 0 módulo N. Tranquilo? Bom, eu vou ver qual é o resto que 2008 deixa quando dividido por N. Tranquilo? Então eu vejo que dá R1, beleza? Suponha que tem um M fixo, beleza? Suponha M fixo. Então, eu vou ver qual o resto de 10 elevado a M deixa quando dividido por N. Então eu vou chamar de R2, beleza? Então esse número aqui é R1 vezes R2 mais X. Lembrando que R1 e R2, eles são R1 e R2, eles são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a N menos 1. Ou seja, eles são os restos do N, beleza? Restos de 2008 e 10 AM respectivamente, quando dividido por N, beleza? Isso aqui é congruente a 0. Tranquilo, eu vou passar esse cara aqui todinho pro outro lado, isso módulo N. Eu passar esse cara aqui todinho pro outro lado, eu tenho que X é congruente a menos R1 vezes R2 módulo N. Tranquilo? Eu vou adicionar
n ao quadrado dos dois lados. Então eu vou ter que x mais n quadrado é congruente a n quadrado menos R1 vezes R2. Eu vou explicar depois porque eu escolhi esse n quadrado, beleza? Só que n quadrado, ele é resto zero quando dividido por n. Esse aqui eu não vou tirar, porque se eu retirar ele, vai voltar pra equação anterior. Então eu só vou adicionar esse, vou tirar esse, beleza? Então x, vou escrever na próxima página. Então x é congruente a n quadrado menos R1 vezes R2. Veja que, lembra que eu escrevi isso aqui, ó. Beleza? Eu escrevi isso aqui, que 0 é menor ou igual, R1, R2, R1 e R2 são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a n menos 1. Então, R1 vezes R2 no máximo, ou seja, esse cara aqui é menor ou igual, tá? Só o R1 e R2, não tudo, tá? Menor ou igual a n menos 1, tá? Eu vou escrever melhor aqui, vou escrever aqui do lado. Então, R1 é menor ou igual a n menos 1 e o R2 é menor ou igual a n menos 1. Se eu multiplicar os dois, eu vou ter aqui, como os dois ambos são positivos, então isso vale. R1 vezes R2 é menor ou igual a n menos 1 ao quadrado. Tranquilo? Então, R1 vezes R2 é no máximo n menos 1 ao quadrado. Então, n quadrado menos R1 vezes R2 é menor ou igual, eu vou adicionar, é menor ou igual a n quadrado menos n menos 1 ao quadrado. Tranquilo? Perdão, é o contrário. Esse cara aqui... Beleza, cadê? Esse cara aqui é aqui, beleza? Então tranquilo. A gente vai fazer o seguinte. Isso aqui, n, tá? Mas o que importa mesmo é que esse cara aqui, tá? E esse cara... Ah, tá, beleza. Agora sim. N quadrado menos R1 vezes R2 é maior ou igual a n quadrado menos n menos 1 ao quadrado. E esse cara aqui é maior que zero. Beleza? Então, n quadrado menos R1 vezes R2 é estritamente maior que zero. Então eu vou passar esse cara para outro lado. Então eu vou ter que esse cara sempre é positivo. Beleza? Então esse cara aqui sempre é positivo. Se x for exatamente igual a n quadrado menos R1 vezes R2, lembrando que x não está fixado, beleza? X é esse número aqui, tá? Se x for exatamente esse cara, então x, esse cara aqui, é a solução dessa equação, beleza? Então eu posso considerar que x é esse cara aqui. A única coisa que eu preciso tomar cuidado é o seguinte, tá? É que x tem que ter no máximo m dígitos. Porque se x tiver mais que m dígitos, vai contra essa minha equação todinha aqui. Então vamos lá. Esse cara aqui, tá? N quadrado menos R1, R2, eu quero calcular qual o máximo que ele pode atingir. Ou seja, esse cara aqui é menor ou igual ao quê? Ótimo. Esse cara aqui é no mínimo zero. Então, n quadrado menos R1 vezes R2 é no máximo, tá? É no máximo n quadrado. Tranquilo? Então, vamos supor que n quadrado tenha j, beleza? J dígitos. Então, o que é que eu faço? Eu pego... Tem j dígitos, beleza? Então, eu faço o quê? Eu digo que m é igual a j, beleza? Ou seja, eu quero que m, tá? Que é a quantidade de dígitos que tem aqui. Aqui. Eu quero que m seja a quantidade de dígitos, quantidade de dígitos de n quadrado, beleza? Então o que acontece? Esse cara aqui sempre vai ter no máximo j dígitos.
Pronto, acabou a questão. Então, pra cada n que eu fizer, o que é que eu faço? Vamos lá. Então, eu vou ter que a minha equação vai ser a seguinte, né? Eu tinha 2008 vezes 10am mais m mais x é igual a n vezes... Poxa. N vezes k, beleza? Pra cada n que eu tiver, tá? Eu defino x como sendo... Pra cada n que eu tiver, eu defino x como sendo 2008... perdão. N quadrado menos R1 vezes R2. E quem é R1 e R2? R1 é o resto que 2008 deixa quando divisível por N, quando dividido por N. E R2 é o resto que 10am deixa quando dividido por N. Tranquilo? E quem é meu M? Meu M é igual a quantidade de dígitos de N quadrado. Beleza? Então acabei a questão. Eu achei que pra qualquer N que eu tiver e eu fizer isso aqui, eu defini que meu X e meu M são esses caras aqui, eu tenho que é um múltiplo de N. Tranquilo? É uma questão muito interessante de teoria dos números, né? Primeiro você pensa que você vai usar muito algum teorema muito forte, algo do tipo assim, mas a única coisa que você usa é congruência modular e você usa máximo e mínimo, beleza? A única coisa que você tem que prestar atenção é justamente nessa transição aqui, tá? É que do X desse cara aqui pra esse. Tranquilo? Então pronto. De resto, é só isso. Lembrando aqui também, né? Que eu considerei R1 e R2 como resto. Então R1 e R2 sempre são positivos. Por isso que isso aqui vale, tá? Eu não tô dizendo que... Beleza, R1 é congruente a 2008. Mas R1 é exatamente o resto que 2008 deixa módulo... quando divisível por N. Tranquilo? Então pronto, é uma questão muito interessante, tá? Que caiu na OBM e caiu na Olimpíada Alagoana de Matemática de 2019. Agradeço a todos que assistiram até aqui e muito obrigado.